Olá galera, vocês têm uma atividade de pesquisa e devem resolver então a atividade 4 da avaliação do modelo de Thomson e Rutherford que está com vocês. Essa atividade está relacionada a um problema, o problema da pesquisa, que eu já deixo enunciado para vocês. O que é e quais são as características do objeto dentro do envelope que vocês receberam. Estão aqui, ó, são como esses, né? Olha, tendo o problema, nós temos que pensar em hipóteses. E é importante observar duas coisas. A hipótese deve ser formalmente correta e não se apresentar vazia semanticamente. Ou seja, você não vai apresentar uma hipótese impossível. Ela tem que ser possível de ser testada. E a hipótese deve estar fundamentada até certo ponto em conhecimento anterior. Ou seja, antes de pensar numa hipótese, analise o seu objeto, tateie, faça alguma coisa. E isso vai te dar ideias de hipóteses que não são vazias semanticamente. Vamos ao exemplo de hipótese. Essa é típica para essa atividade. O objeto do envelope é metálico. Nós temos apenas duas possíveis respostas, verdadeiro ou falso. É assim que a gente responde uma hipótese. Bom, como testar essa hipótese? Qual é a metodologia e quais são os procedimentos? E alguém logo pensa, professor, vamos usar um ímã e nós vamos resolver esse problema. Ou melhor, vamos testar essa hipótese. Eu fui no Google e fiz uma pergunta assim para o Google. Todo metal é magnético? E olha a resposta que aparece logo de cara. A força magnética do ímã atua sobre certos metais, como ferro, níquel, cobalto, isto é, sobre os materiais denominados ferromagnéticos. Nem todos os metais são ferromagnéticos. Que conclusão você pode chegar com relação a isso? Usar um ímã vai determinar se o material é metálico ou não? Ou usar um ímã só vai determinar se o material é ferromagnético ou não? Bom, é por isso que não se trata apenas de pensar em procedimentos, mas quando nós vamos pensar numa metodologia, nós temos que avaliar se os procedimentos são adequados à hipótese que a gente propôs. Não é apenas fazer um teste, mas pensar se esse teste é um teste viável para resolver a minha hipótese. Nós poderíamos reescrever essa hipótese, né? Esse teste pode servir de alguma coisa. Por exemplo, o objeto do envelope é magnético. E aí sim, se nós seguirmos esse caminho de utilizar o ímã, nós podemos determinar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Se o objeto for atraído pelo ímã, a hipótese é verdadeira. Caso contrário, é falsa. Bom, como vocês devem apresentar o trabalho de vocês? Vocês terão que fazer uma apresentação para toda a turma. É importante apresentar o problema, mesmo que todos já o conheçam. E aí, listar cada uma das hipóteses. Você pode escolher a sequência da sua apresentação. Apresentar todas as hipóteses, depois as metodologias, e assim por diante. Mais uma sugestão. Siga um caminho lógico. Apresente uma hipótese. Diga qual foi a metodologia para testar essa hipótese. Quais foram os resultados do teste metodológico que você fez? Como você analisou esses resultados? Ele te permitiu dizer que a hipótese é verdadeira ou falsa? Se você fez algum teste que não permitia você responder a hipótese, como anteriormente, você também pode apresentar o seu erro para a turma. Bom, importante a gente lembrar de algumas coisas. O envelope só poderá ser aberto no dia da apresentação do seu trabalho. Depois que você contar para toda a turma e para o professor quais foram as suas hipóteses, como as testou e quais foram os resultados que te levaram a uma possível resposta para o problema. Então, você não pode abrir o envelope, nem rasgar. Você pode amassar, fazer qualquer outra coisa, mas não pode abrir o envelope. Se você abrir, então eu tenho que te dar outro envelope, mas faça de tudo para não abrir.
ok? Você pode apresentar o seu trabalho, a questão 4 da avaliação, somente de forma oral, utilizando o DataShow, ou preparando um vídeo que mostre suas hipóteses, metodologias e resultados. Particularmente, acho que a ideia do vídeo é bem bacana, se você tomar cuidado para fazer um roteiro e uma produção razoável. A apresentação não pode durar mais de 6 minutos, seja somente de forma oral, DataShow ou vídeo. E se o grupo optar por apresentar como um vídeo, deverá postar o vídeo no grupo do Facebook antes da aula da apresentação. E aí lá durante a nossa aula da apresentação, a gente passa esse vídeo que foi postado. Lembrando que a apresentação vai ser no dia 29 de março de 2019 e que eu não estarei na escola entre os dias 18 e 22 e nos dias 26 e 27. Tentem me procurar nos dias que eu estarei por aqui. Até mais, estou ansioso para ver o trabalho de vocês e sucesso!